Eu sou a professora Elisa Andrade, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Eu sou do Laboratório Periférico, Assessoria Sociotécnica. Eu trabalho com essa questão das cidades sensíveis à água, né, emergência climática, há muitos anos, né, minha tese de doutorado é de 2014, né, então a gente vem trabalhando muito nessa direção, antes de ter essa questão das soluções baseadas na natureza, então a gente já vem nesse contexto, né, e eu quero agradecer aqui, né, a Univag, enfim, por essa oportunidade, né, então eu gostaria de deixar aqui meus agradecimentos. Então, que vocês tenham um bom congresso brasileiro, né, de mudanças climáticas e resiliência urbana. Então, só para deixar esse contexto, né, somos o Laboratório Periférico, Assessoria Sociotécnica, trabalhamos com pesquisação, né, com várias demandas, desde regularização fundiária, planos comunitários, urbanismo participativo, sensível à água, comunidades tradicionais, camponesas, quilombolas, indígenas, as periferias, né, ocupações culturais, movimentos sociais, né, então, assistência técnica, habitação, interesse social, audiências públicas, né, junto com a Defensoria Pública também, no âmbito da pós-graduação e da graduação. Nesse contexto do Distrito Federal, né, só para mostrar essa situação das bacias hidrográficas, né, e esses pontinhos amarelos, foi quando a gente fez um levantamento, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação aqui do Distrito Federal, das ocupações irregulares, ocupações informais, né, que não estão ainda passíveis de regularização, mas a partir de uns 2 anos atrás, né, desde a pandemia, que houve uma mudança no sentido de algumas ocupações que foram para o projeto de lei complementar para o plano diretor, mas a maioria permanece. E vocês percebam do lado esquerdo, no Rio Descoberto, ali, né, onde se encontra o maior número de ocupações, e é onde a gente tem a maior parte do abastecimento do Distrito Federal de água, né? Então, do Rio do Descoberto. Então, a gente tem 60% da água, 65% da água que abastece o Distrito Federal vem dessa região. E é onde tem maior número de ocupações. É uma área muito sensível. E a gente também denunciou, na época da Covid, né, no Conselho Nacional, no Conselho de Saneamento do Distrito Federal, sobre a relação, né, da cartografia dessas ocupações da luta pelo direito à água, né? Então, essas manchas azuis são as redes, né, e as amarelinhas as ocupações. Então, é uma população vulnerável, sem acesso, né, ao saneamento, né? Então, a gente denunciou, criou o GT, populações vulneráveis na época, né, para ver se essa população poderia ter mais rapidamente o acesso à água, né? E nesse contexto também, a gente foi identificando as populações mais vulneráveis e também que estava concentrado em áreas de risco. Então, a gente percebe que, se a gente verificar aqui o número 7, é onde está a região do Sol Nascente, né, que é uma das áreas mais vulneráveis, né, tanto aqui o Sol Nascente, como a Fercal aqui em cima, o número 3, e aqui embaixo no número 29, que é a parte de São Sebastião. Então, se a gente faz o cruzamento, né, das áreas de risco com a vulnerabilidade social, né, é importante deixar isso bem claro, né, que tem essa relação direta, né. E aí, só uma imagem do Sol Nascente para vocês terem ideia, né, da situação de risco, né, que eles estão na borda da chapada ali da área de Ceilândia, as bordas de Ceilândia, né. E aí, uma questão que tem muito a ver com o que vocês debatem aí na Univag também, é a questão habitacional, né? No Distrito Federal, nós temos uma demanda por 100 mil unidades habitacionais, e, por outro lado, a gente tem aproximadamente 150 mil unidades vazias, não se aplica o Estatuto da Cidade, né? Então, o que a gente percebe a partir aqui das áreas, né, já que estão regularizadas, mas a partir aqui, por exemplo, desse lado aqui direito, que você vê o campinho de futebol, né, isso aqui é no Sol Nascente, a gente percebe as ocupações fora das poligonais, né? E aí eu venho estudando também essa relação, né, das áreas impermeáveis, o consumo e faixa de renda, né? Então, desde a minha tese de doutorado, que é de 2014, que eu venho mapeando esses padrões espaciais, né, essas tipologias, né, onde tem maior percentual de área impermeável, a tipologia predominante, a faixa de renda e o consumo médio de água. Então, às vezes, numa área
que você tem maior taxa de permeabilidade, né, tem mais áreas verdes, como o Lago Sul, você tem um alto consumo de água. E numa área que você tem uma taxa de impermeabilidade muito maior, né, como a Candangolândia, você tem um baixo consumo de água. Então, eu trabalhei muito isso no comitê de bacias, assim, que no desenho urbano a gente precisa também pensar no ciclo da água, não só as áreas permeáveis, áreas verdes, mas também o consumo. Então, essa relação, né, porque assim como vocês aí no Centro-Oeste, a gente vai ter problemas, quero dizer no Mato Grosso, né, a gente vai ter problemas de água, né, em relação à disponibilidade hídrica, né, não só a gente tem riscos para a questão das enxurradas e alagamentos, mas a gente tem problemas, né, também de escassez hídrica, né, a gente teve um problema em 2017, né, 2016, 2017 aqui no Distrito Federal, e houve um racionamento, né? Então a gente começa a ver que com o racionamento as áreas que consumiam mais água, como o Lago Sul, teve uma diminuição, mas as áreas que já têm um consumo de água, né, menor, permanecem com o mesmo consumo, né? Então a gente vê que esses padrões espaciais eles precisam ser trabalhados, tanto a taxa de permeabilidade, tanto a parte de consumo. E o que a gente vem chamando de heterogeneidade espacial, a gente tem que levar em consideração os fluxos de água nessa heterogeneidade espacial que existe na bacia hidrográfica. São vários tipos de desenho, né, que a gente tem. E a gente vem trabalhando nesse sentido, assessoria sociotécnica, né, que seria permitir criar métodos e processos e testes junto com as comunidades, essas práticas de resistência, né, que é o nosso forte. Então, a gente trabalha muito a leitura do mundo, né, a leitura técnico-comunitária com as populações, enfim, de uma metodologia que a gente desenvolveu no laboratório periférico, a partir da minha tese de doutorado, né? A minha tese de doutorado sobre conexões padrões espaciais dos ecossistemas urbanos. Então, a gente vai decodificando, né, os problemas e as soluções junto com a comunidade, né, e ver aonde a gente pode construir novos cenários, né, se você tem um problema, então faça isso, e às vezes fazer isso em função do que as pessoas já vêm desenvolvendo, que tem um bom desempenho, né. Então, essa metodologia vocês vão poder ter mais acesso a partir do site, né, do nosso site do Laboratório Periférico, que são padrões emergentes, né, que é como se, na hora de fazer um plano comunitário, né, você vê aqui nessa imagem do lado direito, né, o Christopher Alexander, ele pensou em decodificar, né, como são esses códigos geradores de processo, de projeto, planejamento, a partir da leitura até comunitária, no nível da casa, do lote, da rua, e ao se agrupar e formar as quadras, quarteirões, vão se agrupando também até formar o bairro, né? Então, é uma leitura de baixo para cima que a gente vem trabalhando, né? Então, isso tudo está na minha tese de doutorado, né, na conexão dos padrões espaciais dos ecossistemas urbanos, e a nova ecologia da cidade, né, que eu estudei, ela vem para reforçar a necessidade do entendimento do desenho, da forma urbana, do ambiente construído, a densidade, a forma, a infraestrutura, é tão importante quanto o meio biológico, social e físico, né? Então, esses componentes dos ecossistemas urbanos, né, eles também precisam estar, né, interligados ao ambiente construído, né, o desenho dos espaços ambientais e dinâmicas, para melhorar a auto-organização do cidadão. Então, do lado esquerdo aqui, seria Santa Luzia, uma área que a gente trabalhou, de ocupação informal, e a gente percebe aqui como que a gente tem os padrões espaciais interligados aos padrões de acontecimento. Existe uma rede de solidariedade entre as pessoas que, às vezes, você não enxerga pelo espaço, mas você enxerga quando você está fazendo os trabalhos de leitura até comunitária. Então, essa é a tese de doutorado, vocês podem acessar, né, na Universidade de Brasília, né, na biblioteca, né, enfim, no repositório, e eu criei, né, um procedimento metodológico mais transdisciplinar, né, que pensa nesse desenho urbano sensível à água, né, desde o subsistema da comunidade ao suprassistema da paisagem. Então, é pensar no nível onde as pessoas pisam o território, mas também pensar na bacia hidrográfica. Então, são várias escalas, é uma visão transescalar, né. Então, nesse contexto, a gente sempre tem em mente a bacia hidrográfica. Então, essa nova ecologia da cidade vem do Instituto CARE, né, dos Estados Unidos, que é composto de vários pesquisadores, foi ali que eu fui
trazer a importância desse ambiente construído, né, dessa leitura que os arquitetos e urbanistas trabalham, né. Então, eu estudei muito, né, decodificando o que são as cidades como habitat, né, cidades como parte do mundo natural, para fazer, né, essa integração do urbanismo mais sustentável, mais ecológico, mais sensível à água, né. Então, essa água, esses fluxos de água seriam um elemento de interligação entre as áreas mais densas e menos densas. Então, a gente pensar nesses fluxos de água é muito importante. E quem, né, já nos dá uma lição são as comunidades, né, tradicionais, as comunidades pré-colombianas, como, por exemplo, os incas, né? Os incas tinham uma visão transdisciplinar, né, de tudo ser interligado pela água, né? Então, essa hidráulica inca, ela é referência, né, para a ONU, para áreas de escassez, como o Peru, por exemplo, está enfrentando áreas de escassez hídrica, né, com a monocultura de eucalipto nas montanhas. Então, é importante reforçar como que se via essa visão transdisciplinar no passado, né, das cidades, os aglomerados urbanos, né, nas partes mais altas, e também a produção de alimentos, né. Então, é como se os incas já pensassem na pegada ecológica, né. Tudo era interligado, foi uma comunidade que não passou fome, né. Então, era tudo pensado nesses canais de irrigação, né, as florestas, as represas, né. Então, é isso que é pensado no desenho urbano e sensível à água, hoje chamado de soluções baseadas na natureza. Como que as coisas podem ser interligadas, né, pensando desde a escala da bacia hidrográfica até a escala da comunidade. Pensar nessa relação cidade-campo é pensar no ecociclo, é pensar que a gente pode ficar sem água para produzir alimentos na bacia hidrográfica, mas a gente pode pensar em reuso de água. Então, como é que a gente pode reaproveitar essa água, né? Então, nesse sentido que eu venho estudando muito sobre o ciclo da água urbano, né? Então, estudei também o material da Unesco, né? Então, pensar na ocupação ecologicamente sustentável, pensar nessa interligação, né? Desde o planejamento do solo, o transporte, o desenho, a forma urbana, né? E tudo interligado, né? As águas potáveis servidas e as águas da chuva. Então, hoje é que se fala soluções baseadas na natureza, mas na Austrália, isso foi pensado desde o início do século XXI, né, um programa Cidades Sensíveis à Água, que eles iam ficar sem água, né, existiu a seca do milênio na década de 90, e que obrigou o país, né, a sair dessa situação pensando em cidades sensíveis à água. E é importante ter comunidade sensível à água, as pessoas precisam estar engajadas, a gente não é só fazer a tecnologia, né, então é técnico comunitário, as pessoas precisam estar engajadas, né, desde ser informado, sendo consultado, envolvendo-se, engajando-se, né? Então, a mobilização, né, dos pesquisadores que estão envolvidos nesse processo é muito importante para trazer o engajamento. Muitas vezes as comunidades já estão engajadas, falta o pesquisador. Ou, por outro lado, às vezes você tem o pesquisador trabalhando numa determinada região, mas não envolve a população nesses processos. Então, nosso trabalho é muito em cima de unir, né, a leitura técnico-comunitária, trabalhar junto, né? Então, a gente vem trabalhando, né, com cidades sensíveis à água, então temos o caso da Serrinha do Paranoá, estamos lá há 15 anos para evitar a expansão urbana em áreas de preservação, né, então é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há muitos anos, né, junto com as comunidades sensíveis à água, né. Então, a gente tem que pensar numa abordagem distribuída da água, né, então como que chega e como que sai, então não é só uma entrada e uma saída, mas uma abordagem distribuída, que consiste em diferentes técnicas de tratamento, de menores proporções, instalado ao longo da bacia hidrográfica, né? Todos os locais da cidade, incluindo edifícios, estradas, caminhos, espaços abertos, áreas da bacia que não podem ser ocupadas, né? O desenho, né? Então, como que o desenho, a forma urbana é importante para reter essa água? Então, aqui, exemplos, né, nos Estados Unidos, em Seattle, que você tem ruas que são mais curvas, né, para poder frear essa água, né? E aí a gente vem nessa luta de fazer esse desenho urbano sensível à água. Aqui foi uma contraproposta que a gente fez ao governo federal com área de expansão, onde existem 120 nascentes, e ele já tinha um projeto pronto,
e nós fizemos uma contraproposta de desenho urbano sensível à água, justamente pensando, né, em como manter esse ciclo. Tivemos simulações, inclusive, né, com a Adelaide Swim, fizemos parceria com a Faculdade de Tecnologia na época, para mostrar como que é importante esse desenho, né, para amenizar os impactos, né. Também nos assentamentos informais, né, o programa RISE, né, da Universidade de Monash, na Austrália, né, no sul da Ásia, eles vêm trabalhando com essa revitalização dos assentamentos informais, né, e seus ambientes, né. Então, sempre as propostas são junto com a comunidade, porque não é possível fazer, né, esse trabalho de soluções baseadas na natureza hoje sem envolver a população, né. Então, desde a parte de saneamento, né, de abastecimento de água, mas também de tratamento de resíduos. Então, se recomenda se saltar de um modelo rudimentar para uma sensível à água. Então, em vez de passar para a infraestrutura cinza, a gente passar direto para a infraestrutura verde, né? E aí eu venho desenvolvendo também esse desenho com a água, né? Desde a minha tese de doutorado, no capítulo 5, vocês vão poder achar toda essa parte, né, de planejamento da escala, desde a escala do lote, da rua, né, do bairro, né, e também dos parques, né. Então, pensando nessa infraestrutura verde, nessas soluções baseadas na natureza, essa visão mais holística da água, né, enfim, a questão de cidade-campo, pensar como é que a gente pode amenizar esse impacto, né, da escassez hídrica e também de pensar nas áreas das agroflorestas, né? E também uma coisa mais especializada no campo do desenho, né, das biovaletas, jardim de chuva, né, no nível do lote, armazenamento de água da chuva, né? Então, a gente vem trabalhando muito esse desenho, né, esse pensamento mais holístico, né, como é que a gente vai promover, de fato, essa contenção de água, né, para evitar os riscos, né, de alagamentos, enfim, de enxurradas, que é o grande desafio das cidades hoje, porque a gente constrói cidades com infraestrutura cinza, totalmente equivocada. Então, para diminuir esses impactos, é como se tivesse que promover essa regeneração, né, fazer processos regenerativos, né, para mudança, né, a gente vai ter que mexer mesmo, de fato, na cidade, na drenagem, né, enfim, não só na drenagem, mas também, né, no departamento de parques e jardins, junto com a proposta de agricultura urbana, né, então, a gente precisa pensar numa visão mais transdisciplinar, né, então, desde como vai desenhar as ruas, as propostas, né, a revitalização dos espaços, né, no nível das casas, né, então, se a gente conseguir amenizar, né, as tempestades, pensando no armazenamento da água da chuva, né, como é que a gente poderia ter um programa, igual a gente tem um programa de cisternas no Nordeste, mas poderia ter um programa nas cidades, né, para amenizar, pensando também na futura escassez hídrica, né. Então, nesse sentido, né, a gente já tem uma experiência acumulada, né, eu tenho o projeto Brasília Sensível à Água ao longo desses anos todos, que a gente vem desenvolvendo esse tipo de trabalho, né, de pensar nesses padrões espaciais, né, desde a escala do lote, a escala da rua, a escala né, do quarteirão, a escala do bairro, né, dos parques, né, como que a gente pode promover esse desenho. E aí vem as soluções baseadas na natureza, que já tem, né, algum tempo, mas que só em 2022 que a ONU reconheceu mesmo como uma solução, uma resolução que que todos os países deveriam adotar, né, apesar de já ter mais tempo esse encarte da Unesco, que já vem dessas propostas da União Internacional para a Conservação da Natureza, né, mas é pensar nesse serviço ecossistêmico, mas também pensar em entregar uma solução efetiva, né, fornecer benefícios da biodiversidade, apresentar a melhor solução, melhor relação custo-efetividade, ser comunicada de maneira simples, a comunidade precisa estar junto, né, respeitar e reforçar os direitos da comunidade. Muitas vezes as comunidades são injustiçadas, elas moram em área de risco não porque querem, mas é porque existe uma necessidade de estar ocupando espaços, né, que não são da especulação imobiliária, né, que são espaços ainda que ainda é possível ocupar, né?
Então, a gente tem em várias escalas essa possibilidade de aplicação, né? A questão das soluções baseadas na natureza e gestão de risco, né? Então, é pensar na adaptação climática, né? Como é que a gente pode desenvolver essa gestão, né, mais ambiental e mitigação, né? E adaptação climática. A gente vem desenvolvendo, né, alguns trabalhos, e esse foi o primeiro curso de extensão que a gente fez. Eu estava com o professor Ricardo Moretti aqui, que é especialista em gestão de risco, ele passou um ano aqui comigo, com o professor visitante, e a gente uniu as soluções baseadas na natureza, cidades sensíveis à água, gestão das águas, prevenções de risco e soluções baseadas na natureza. Nesse momento, a gente trabalhou junto com o MTD, o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras por direito, né? E foi muito importante ver que a gente fez um curso de 3 finais de semana, o dia inteiro no sábado, né, de 8 horas, ou seja, foram 24 horas de curso, e como é que foi, que teve uma repercussão muito boa, né? E a partir de então, a gente viu que é possível começar a fazer um planejamento, né, junto com a comunidade. E aí vem a Secretaria Nacional de Periferias, né, do Ministério das Cidades, com a proposta, né, de trazer soluções baseadas na natureza para a periferia, né. E aí eu participei, inclusive, do grupo de acompanhamento, né, dessa proposta, né, e daí a gente foi caminhando para chegar no plano comunitário. Então, a Secretaria Nacional de Periferias está desenvolvendo, né, um trabalho junto com as universidades, movimentos sociais, de fazer vários planos comunitários, e a gente foi uma das universidades que teve essa oportunidade de fazer esse plano, né, de plano comunitário de gestão e redução de riscos. A gente escolheu o Sol Nascente, que é uma região que a gente já estava trabalhando, uma região que está em área de risco, algumas ocupações, né, e daí unimos também os dois movimentos sociais, o MTST e o MTD, cada um num trecho do Sol Nascente. Tivemos apoio também do deputado Max Maciel, porque a gente teve também que levar para a audiência pública a situação que está vivendo a comunidade, né? Aí eu vou agora passar um pouco mais rápido, mas para mostrar a situação aqui no Distrito Federal. Aqui é o Sol Nascente, onde eu estou com o cursor, na parte um pouco mais azul, do lado esquerdo aqui, que eu falei que é onde tem maior número de ocupações aqui no primeiro momento. Então, nessa região aqui do Sol Nascente, né, a gente vai se aproximando, né, e vai vendo aqui, ó, o Sol Nascente, nesse trechinho aqui, tem a microbacia do Rio Melchior, né, que está o Sol Nascente, e é uma situação que foi considerada a favela maior do Brasil, hoje é considerada a segunda maior favela, mas já tem uma boa parte urbanizada, mas uma urbanização seria, como diz o professor Moretti, uma urbanização incompleta, uma urbanização inadequada, né? Então, o desenho urbano não foi favorável às curvas de nível, então a gente tem aqui um risco direto, assim, né, da rua que desce, as águas descem com muita velocidade aqui, que é chamado tobogã de água. E nas bordas, vocês podem perceber que a gente tem aqui, né, vários problemas de erosões, né? Então, como que o desenho urbano inadequado vai gerando esses impactos, né? E as ocupações vão crescendo, à medida que também vai urbanizando, vai impermeabilizando, a drenagem é equivocada, então aqui em cima nós temos Ceilândia, aqui embaixo o Sol Nascente, como que essa tubulação não está seguindo o desenho urbano sensível à água, então gasta-se muito, né, foram gastos 200 milhões para fazer a drenagem do trecho 2 e do trecho 3 do Sol Nascente, não resolveu o problema. Então, aqui também tem outro. Fizeram várias bacias de detenção, aqui vocês podem ver aqui do lado esquerdo, aqui também desse lado, né? E aqui está as galerias com quase 2 metros de diâmetro, né? Então, são obras inacabadas, inadequadas, né? Essas bacias de contenção estão gerando problemas seríssimos, né, na paisagem, né, algumas transbordam, né, e causam problemas, já teve gente que morreu, né, então a gente vê todos esses tipos de risco, né, aqui várias boca de lobo, que também não resolve o problema, né, então o encolhimento não está sendo feito de maneira adequada, né, então, ou seja, é um gasto que não está fazendo não está resolvendo os problemas, né. E, por outro lado, a gente vê aqui no plano piloto,
a solução que o governo adota é muito mais, como é que se diz? Tem muito mais investimento em termos de pensar em parque, né? Mesmo não sendo adequada essa bacia tão grande assim, mas o acabamento dela é muito melhor, porque está no plano piloto, em frente ao Yacht Club, do que a bacia que está no Sol Nascente. Então, aqui são 12 bacias, né, que a princípio foram colocadas para amenizar, né, a água que vai para os rios, para evitar o assoreamento, mas, por outro lado, elas, como não acompanham o desenho urbano, né, elas acabam também, na época de muitas chuvas, transbordando e causando problema para as comunidades. E aí, a solução que o governo vê é retirar a população. Na verdade, você tem que melhorar as condições de drenagem e não retirar a população, né? Aqui, as bacias em verde, né? Foram feitas algumas simulações no nosso grupo, né? O grupo da professora Maria Elisa, o Márcio e a Sofia, que é a minha mestranda, que a gente está fazendo essa parceria, né? Então, a gente fazendo a simulação do escoamento no trecho 3, né? A gente vai percebendo como que está a situação, né? E começamos a mapear as áreas que tinham mais alagamento e enxurrada, né? E daí foram propostas, né? Soluções não tão ainda tão de infraestrutura verde, mas uma proposta híbrida, né? De colocar ou trincheira de infiltração ou jardins de chuva, né, nas ruas para amenizar. E a resposta que a gente teve, que ameniza pelo menos 50% dos impactos, né? E então aqui a gente percebe que a gente pode melhorar, inclusive, o desempenho. Isso aqui no condomínio verde, a área que eu estou morando, a população resolveu, a comunidade, que essa rua não precisava ser uma rua de trânsito de carro, né? Então foi feito um plantio para melhoria da situação da rua. Então, a gente fica pensando nos trechos onde a gente precisa melhorar o desempenho, de melhorar também a qualidade da via, da arborização, né? Então, aqui a gente conseguiu fazer uma setorização das áreas de risco, né? Desde da parte de alagamentos, né? Aqui é onde eu mostrei aquele trecho da via, né? Que eles chamam de tobogã de água, né, que precisa ainda fazer todo um trabalho nas ruas que estão na lateral, né, de desenho urbano sensível à água. Aí a gente tem a proposta do governo federal de implementar esses planos comunitários, né, na caravana da periferia, aí junto com os movimentos sociais, e a proposta nossa foi fazer esse plano em função do todo o conhecimento que a gente vinha adquirindo, né? A gente já estava trabalhando na região há pelo menos uns 5 anos, 7 anos, e aí a gente, primeiro, se propôs a fazer a sistematização das informações técnicas, né, da região, o que existia, para entender, né, desde das simulações também, né, a proposição e contenção na fonte, né, que eu mostrei, da gente ver o desempenho, né, dessa análise hidrológica em situações possíveis, né, a mobilização por meio da leitura técnica, ao mesmo tempo que a gente ia trabalhando na parte técnica, a gente ia trabalhando na parte de mobilização, participação, né, e análise na microescala, né, que eu falei desde o começo, que a gente tem que pensar, desde que a gente pode fazer, pensar junto com a comunidade, no nível do lote, da rua, né, o que a gente pode pensar junto, e, por fim, fazer esse plano comunitário como pode ser feito, né, um desenho preliminar com melhoria de segurança e ações emergenciais, né. Então, os grandes riscos são ainda, né, a questão das áreas que estão sem o saneamento, né, sem ainda e também com áreas em declividade, né, que estão áreas fora da poligonal, as obras de drenagem que estão equivocadas e atrasadas, né, e os riscos de saúde, né, que às vezes a gente tem também problemas de esgoto que está transbordando, né. Aí a gente começou a fazer, né, com as lideranças, as oficinas, né, de mapeamento, né, das áreas de risco e em situação de risco, né, e também vendo a possibilidade de identificar novas áreas. Então, pelo Serviço Geológico Brasileiro, a gente tinha mais ou menos umas 12 áreas mapeadas, e as comunidades mapeou mais de 60 áreas. Então, como que a comunidade, ela
ela pode ser né, aquele agente técnico comunitário que identifique essas áreas de risco, né? E daí a gente começou a fazer um cronograma de oficinas, né? Foram 10 oficinas ao longo de todo o ano de 2024, né? Então, desde como que seria o mapeamento afetivo e o mapeamento de riscos, né? O mapeamento das soluções, se você tem um problema, qual é a solução, né? Então, seria como esverdear o sol nascente, né? E a oficina de táticas, né? Fazer alguma coisa que mobilize a população para alguma área específica, né? Então, a primeira oficina é mapeamento afetivo, né? Sistematização dos ícones, né? Oficina que a gente fez, assim, trazendo a população para falar do bairro, né, para falar dos problemas, mas também já pensando nessa situação mais do risco mesmo, né? Então, a gente faz esses códigozinhos a partir daquelas oficinas que a gente foi marcando, né, a situação de risco, então a gente foi mapeando, né, as ocupações inadequadas, né, poluição e recursos naturais, a situação de risco, segurança e saúde, né? Então, com isso a gente começou a marcar, né, e depois lançou, né, no geoprocessamento, né, e fizemos a síntese com a simulação hidrológica. Então, a gente conseguiu mostrar, né, as áreas de risco com a situação de erosão, enxurrada e alagamentos para poder fazer o plano de contingência, né. E nisso a gente vem também fazendo trabalho em Ceilândia, né, esse que foi um trabalho até premiado pela BIA, né, que foi feito no TCC, um trabalho pensando em esverdear a Ceilândia, né, para amenizar a chuva no sol nascente, né. Aqui a sistematização dos padrões, né, dos códigos que eu falei que vem desde o trabalho que eu venho desenvolvendo do Manual da Água, né, como seriam essas soluções baseadas na natureza, como é que a gente poderia fazer esse planejamento, né. Então, aqui a gente categorizou as soluções baseadas na natureza, né, em 6 categorias, né, desde a drenagem mesmo, propriamente dita, o fortalecimento da vegetação local, a agricultura urbana, né, o tratamento das águas, a mobilidade urbana, porque você tem que pensar, né, na questão da mobilidade, do fluxo dos carros, né, se você pode ter condição de fazer um estreitamento para colocar jardim de chuva, e a contenção de encostas, né. Então, aqui um pouco da oficina, como esverdear o sol nascente, né, aqui o resultado já foi feito um trabalho com as crianças também em paralelo, né, e como que a comunidade mapeou as possíveis soluções. A gente dividiu em grupos, né, foi muito interessante, né, como é que eles foram pensando conjuntamente, por exemplo, na parte de agricultura urbana, como uma possível solução de esverdeamento. A gente fez, né, também trabalho de TCCs, né, de pensar, esse aqui foi da Raíssa, né, de construção de cenários, né, como que era e como poderia ser, né, então isso também gera uma certa esperança, né, do que a gente pode fazer e promover, a construção de cenários também em cima da bacia, que a gente pode, né, pensar nessa recuperação da bacia, né, tornar um espaço como parque, né, assim como na região dos ricos, a região da periferia também poderia ser trabalhado isso, né, para amenizar esse impacto, né. A parte também de contenção de encostas, né, a parte de revegetação, teve o professor Rodrigo que mexeu com essa parte de revegetação, a parte de recuperação de áreas onde tinham resíduos, né, a gente trazer soluções junto com a comunidade, de ocupar esse lugar onde as crianças brincavam, porque tinha muito lixo, mas mandamos retirar o lixo junto à administração pública. Nesse sentido, o deputado Max Maciel ajudou bastante a gente, né, e daí a fazer essa mobilização e fazer um parquinho, né, então essa área, por exemplo, é uma área que a gente continua trabalhando, né, estamos tentando transformar num parque, né, e vamos ter agora uma continuidade do projeto junto ao Ministério da Cidade, de aplicação de soluções baseadas na natureza, né. No trecho 3 também fizemos um trabalho junto à comunidade, mobilização. Esse trabalho, ele foi indicado para ser um exemplo, né, do compêndio de abordagens baseadas na comunidade, né, do G20, né, então, mostra como que a gente pode ter essa aproximação com a comunidade, né. Chegamos a fazer contato com a Defesa Civil, né, para a gente poder fazer um plano de contingência, essa é a última parte do plano, né,
Então, a gente teve 4 oficinas, na verdade, quase 5 oficinas finais, trazendo a defesa civil, que a comunidade sempre teve medo, né, e a própria defesa civil, a maneira de chegar na comunidade é muito distante, então, esse intuito é de tentar ajudar a formar o núcleo comunitário de proteção e defesa civil, né, a gente, com isso, conseguiu fazer uma cartilha, né, junto com a comunidade, tivemos apoio também da professora Ivana, que fez doutorado no Japão e trabalha com riscos de desastre, então a gente teve um material também que a gente considerou muito importante, que foi o que é feito no Japão, né, dessa contingência, né, então unimos várias referências para poder fazer, junto com a comunidade, esse plano de contingência, essa cartilha que a gente está lançando agora, né, e, por fim, a gente está caminhando para fazer algumas soluções baseadas na natureza, com recurso, né, do governo federal, para elaborar a proposta de oficina comunitária. A gente vai envolver a escola, né, para poder fazer um protótipo, né, a ideia é essa. Tem outras universidades também que vão fazer o protótipo, né, das soluções baseadas na natureza, e fazer esse monitoramento, né, enfim, para ver como é que seria a própria comunidade, junto com a universidade, fazer um protótipo que possa servir de exemplo, né, para não se ter aquela solução só de grandes obras, né. Em paralelo, teve um TCC da Raíssa, que foi mostrando como a gente poderia ocupar a região do Parquinho, né, ao lado que englobasse, né, a bacia de contenção. Então, alguns exemplos, né, a gente contou de novo com a comunidade, aqui as meninas do MTST, né, para poder fazer essa continuidade. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque acho que o tempo já está esgotado, né? Eu teria um pouco mais de informação, mas talvez mais uns 5 minutos. Eu vou tentar mostrar um outro projeto. Deixa eu ver, acho que eu ainda tenho um tempinho aqui. Esse aqui é da residência multiprofissional, né, que eu estou coordenando no momento, que é um trabalho que a gente tem de extensão na pós-graduação, que inclui habitat, agroecologia, saúde e economia solidária. Então, como a gente tem essa experiência, né, de trabalhar com desenho urbano sensível à água, né, então, a comunidade Dorothy recebeu, né, dentro da residência CTS, o programa Periferia Viva do governo federal, né, então, a gente vem trabalhando nessa comunidade há mais de 7 anos, a gente contribuiu para que essa comunidade entrasse um projeto de lei complementar do plano diretor, né, então ela já está em processo de regularização fundiária, e aí esse projeto a gente consegue, né, trazer essa parte de urbanização, né, então como fazer uma urbanização na área já consolidada, pensando no desenho urbano sensível à água, né, então a gente usa toda essa metodologia que vocês viram para trás, né, a nossa metodologia do periférico, ela é certificada pela Fundação Banco do Brasil, como uma tecnologia social de urbanismo participativo, né? Então, a gente trabalha desde a análise do contexto físico-social, né, com a população, fazendo esse diagnóstico, né, de acordo com as dimensões da sustentabilidade ambiental, social, cultural e econômica, transforma em códigos técnicos, né, então inclui também essa questão da gestão de risco, né, oficina e práticas de participação, e as propostas alternativas, né? Então, aqui, só para deixar um pouco de exemplo de uma outra comunidade, né? Então, aqui a gente é um mapeamento afetivo, né? Que a gente vai também trazendo um pouco da gestão de risco, né? Nas dimensões da sustentabilidade. Esse é um livro que eu contribuí na época do Minha Casa Minha Vida, né? A Faculdade de Arquitetura teve um projeto, né? Que ganhou no edital, para pensar em metodologia para melhorar os empreendimentos Minha Casa Minha Vida. Eu fiquei com a parte de urbanismo, né? Então, seria sustentabilidade de forma urbana. Então, esse livro está disponível, se alguém tiver interesse, né? Habitação e forma urbana, né? Como que a gente pode trabalhar a qualidade da habitação e a forma urbana. Tem desde o nível do urbanismo, do projeto de habitação e a construção, né? Foram vários professores da Faculdade de Arquitetura envolvidos, né? E eu e a professora Natália, que na época fazia mestrado, fazia TCC comigo, né? Me ajudou nessa parte de
fazia parte de urbanismo, né? Então, desde a análise das dimensões da sustentabilidade, que a minha dissertação de mestrado foi sobre princípios de sustentabilidade aplicados ao desenho urbano. E aí, na parte da sustentabilidade ambiental, a gente consegue trazer todo aquele aparato que eu mostrei para vocês, o desenho com a água, né? Então, a gente aplicou também, né, a sustentabilidade social, pensando nos equipamentos, né, nos acessos, né, a vitalidade urbana, né, a questão econômica também, né, desenvolvimento local, né, a questão da parte cultural, da revitalização, pensando na identidade cultural, né, e aí a gente fez, né, as oficinas, tá aí o mapeamento, né, e o resultado final. Então, a gente está na fase agora de, junto à companhia de habitação aqui do Distrito Federal, a CODAB, desenvolver esse trabalho, a gente desenvolveu esse trabalho, estamos já disponibilizando para a companhia, para que seja enviado o edital do PAC para poder ser construído. Então, estamos nessa expectativa de que possa ser executado esse trabalho. Então, aqui mais algumas imagens. Fizemos também a proposta de expansão urbana, né? E aí é isso, gente. Então, acho que dá para finalizar, né? O tempo é curto, vou mostrar tanta coisa, né? Mas é como que a gente, no planejamento urbano, né, no projeto de urbanismo, na infraestrutura, né, interligado até com outras áreas, né, desde a parte de social, né, de assistente social, do serviço social, enfim, né, o mês da antropologia, a gente ter integração, né, também da agroecologia, né, que é o caso da residência, da saúde, né, então a cidade sensíveis à água e emergência climática, ela requer também uma integração, né, transdisciplinar de várias áreas, né, do conhecimento. Espero ter contribuído para vocês nesse evento. Desejo um bom evento a todos. Obrigada.